De volta, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Vamos lá então para os nossos 2 últimos itens. Agora nós vamos falar de responsabilidade dos magistrados, administrativa, civil e criminal. Sabem o que me vem à mente, pessoal? Logo no início, princípio republicano. Pois é, né? Nós precisamos ter punições para atos que envolvam responsabilidade civil, administrativa e até mesmo criminal dos magistrados. Isso é uma referência que nós precisamos fazer ao princípio republicano. Nós precisamos saber que os servidores públicos, no sentido mais lato, mais amplo possível, devem ser punidos quando for o caso, né? Quando apurado, quando exercido, contraditório, ampla defesa, for devidamente apurado e ficar constatado ao final que a prática de algum ato que inclua a responsabilidade civil, administrativa ou criminal, esse ato tenha sido praticado. Então nós precisamos, obviamente, que essa punição seja implementada. É importante a gente destacar nesse contexto também, meus queridos amigos, que atos jurisdicionais típicos, em princípio, eles são insuscetíveis de redundar na responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque a gente está falando de ato jurisdicional típico, não é? Pois estão protegidos, eu diria, por 2 princípios, por 2 requisitos básicos, quais sejam a soberania do Estado e a própria recorribilidade dos atos jurisdicionais. Então, se a sentença que foi proferida, se a decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento, a sentença suscetível de apelação, se essas decisões foram proferidas apenas com caráter jurisdicional, ou seja, elas não exacerbaram, não tem nenhuma ofensa pessoal, as palavras utilizadas pelo magistrado foram utilizadas de maneira adequada, eu não tenho por que imaginar uma responsabilidade civil do Estado. Repito, por conta de uma soberania do Estado e por conta da possibilidade de você tentar reverter o conteúdo daquela decisão. Como? Interpondo o recurso cabível e adequado. Então, em princípio, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado nessas situações. Agora, nós precisamos verificar qual é o conteúdo também, não é? Desses atos decisórios. E se a gente tiver algum conteúdo ofensivo, né, que macule a integridade das pessoas, né, que traga algum tipo de ofensa, principalmente à integridade das pessoas, à dignidade da pessoa humana, aí é uma outra situação. Mas, em regra, em princípio, nós não temos como implicar uma responsabilidade civil do Estado para atos jurisdicionais típicos, tá certo? Por outro lado, nós não podemos nos esquecer também que a coisa julgada, ela atende ao princípio da segurança das relações jurídicas. No entanto, amigos, né, e aqui entra o foco do nosso tema, a responsabilidade civil, em casos não muito comuns, é possível que o juiz pratique ato jurisdicional com o intuito deliberado de causar prejuízo à parte ou a terceiro. Aqui a conduta é dolosa. Ela é dolosa, ela demonstra violação a um dever funcional e traz junto com ela violações, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Então vou repetir, amigos, para ficar bem claro. Em casos que não são muito comuns, né, mas que podem acontecer, é possível sim que o juiz pratique ato jurisdicional com o propósito, com o intuito deliberado de causar prejuízo à parte ou a terceiro. Sendo conduta dolosa, demonstra uma violação a um dever funcional e traz junto com ela violações no âmbito civil e também no âmbito criminal. Administrativamente, apenas para fazer uma ressalva aqui também, a responsabilidade ela é disciplinar e tem o objetivo de assegurar que o juiz observe os deveres de seu ofício perante o Estado e também perante a sociedade. Eu até recomendo a vocês, amigos, em termos de responsabilização administrativa, a resolução número 30 de 2007 do CNJ, tá certo? Podemos ter implicações no âmbito administrativo? Podemos ter dos mais variados, né? Nós temos, por exemplo,
o magistrado que não consegue ter uma secretaria, um cartório organizado administrativamente, a responsabilidade é dele. Ah, mas tem o escrivão, tem o chefe de secretaria, sim, mas a responsabilidade primeira é do próprio magistrado, né? Nós temos condutas desidiosas também do magistrado administrativamente. Por exemplo, o magistrado que constata todos os dias um servidor que é inoperante, um servidor que não atua de forma diligente como deve atuar, e não o pune, né? Não temos um processo disciplinar, uma sindicância que seja contra esse servidor, nós podemos ter, obviamente, a responsabilização administrativa desse magistrado. Enfim, meus amigos, por que é tão importante nós falarmos, né, dessas responsabilidades civil, criminal e administrativa dos magistrados? Porque é importante nós sabermos que todos esses atos que não estejam de acordo com aquilo que se espera de alguém que exerce a função jurisdicional, todos esses atos vão merecer a devida reprimenda. Por isso que existem as corregedorias, por isso que existe o CNJ, por isso que existem os conselhos superiores, por isso que existem as ouvidorias. Maurício, beleza, tudo bem. Você falou de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, né? Você está falando de responsabilidade administrativa, não é? Pois bem, quais são as penas disciplinares estabelecidas? O que a gente pode pensar? O que pode acontecer com o magistrado? Ele vai ficar impedido, por exemplo, se ele for punido, de ser promovido? Ele vai ficar impedido de ser removido? É possível nós pensarmos até numa aposentadoria compulsória do magistrado? Bom, meus amigos, eu preparei para vocês 2 slides, Edu, não é? Sobre essas penas disciplinares. Coloca aquele primeiro, Edu, que tem praticamente, acho que 3 ou 4 penas disciplinares, por gentileza. Isso, perfeito, 4. Aí estão, pessoal. 4 peninhas disciplinares, né? Apenas para a gente relembrar quais são essas penas que devem ser, né, aplicadas ao magistrado em determinadas situações, né, que são previstas essas penas, só para deixar bem claro, amigos, na LOMAN, né, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Nós temos a advertência, né, que é a pena mais leve, digamos assim. Ela está no artigo 43 da LOMAN, ela é aplicada de maneira reservada, né, por escrito, né, no caso de negligência no cumprimento dos deveres, do cargo. Somente se aplica a juízes de primeiro grau, né, e o procedimento é definido no regimento interno de cada tribunal, tá bom? Somente juízes de primeiro grau. Nós temos a censura, né, eu coloquei entre parênteses mais leve na advertência, coloco reiteração na censura, que está no artigo 44, da LOMAN, também aplicada reservadamente, também aplicada por escrito, tal qual a advertência, no caso do quê? De uma repetição, né, de uma reiteração de negligência, né, no cumprimento dos deveres do cargo ou de adoção de um procedimento incorreto, né, se a infração não justificar uma punição mais grave. Também o procedimento é definido no, deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal, regimento interno do tribunal, tá bom? Regimento interno de cada um do tribunal. Aliás, o juiz punido, pessoal, só abrir um parênteses, o juiz punido com a censura, né, com a pena de censura, ele não pode figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de 1 ano. 1 ano, pessoal, contado da data da imposição da pena. Tá certo? Temos a remoção compulsória, isso ocorre, não estou falando de aposentadoria, tá, amigos? Remoção compulsória. Isso se dá no caso de interesse público, né? E aí é tudo em votação secreta, pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. O procedimento está previsto na própria LOMAN, tá certo? Remoção compulsória. Vejam, amigos, a gente vai aumentando a graduação aí, né? A gradação. Advertência, censura, remoção compulsória. Aí a gente tem agora disponibilidade. Disponibilidade que também exige, né, motivo de interesse público, os vencimentos acabam ficando proporcionais ao tempo de serviço.
mas demissão, né, quando não for vitalício, também através de escrutínio secreto, voto da maioria absoluta dos membros efetivos do tribunal ou de órgão especial, procedimento previsto também na LOMAN. E nós temos ainda, obrigado Edu, o Edu já adiantou aqui para nós temos a aposentadoria compulsória, eu havia comentado, aposentadoria compulsória, amigos, artigo 56 da LOMAN, eu lembro até de cabeça, não é? Com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e que é aplicada àquele magistrado que normalmente é negligente no cumprimento dos deveres do cargo, tem um procedimento, uma conduta incompatível com honra, com dignidade, também de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho. A penalidade pode ser aplicada administrativamente, não precisa uma prévia decisão judicial. E o quórum exigido é o mesmo, é maioria absoluta também quando a gente fala de aposentadoria compulsória. E para arrematar, nós temos no artigo 47 da LOMAN a demissão. Em caso de juiz não vitalício, eu coloquei aqui um resumo para vocês, amigos, daquilo que a gente tem na LOMAN. Em caso de juiz não vitalício, quer dizer, ele ainda não vitaliciou, ainda está naquele período, né, de estágio probatório, e em processo administrativo, né, nós podemos ter a demissão. Por quê? Porque se não for não vitalício, quer dizer, se for já vitaliciado, aí vai depender, é claro, de sentença transitada em julgado. Então, em caso de juiz não vitalício e em processo administrativo, se o juiz já for vitaliciado, vai depender de sentença transitada em julgado e proferida em ação penal por crime comum ou de responsabilidade ou em ação civil para a desconstituição da relação funcional entre o Estado e o juiz. Já para os magistrados de segundo grau, merece aqui também um marca-texto, né? Não se aplicam as duas primeiras penas, mas não se incluem na exceção os juízes de direito substitutos que atuam em segundo grau, né? Nós temos várias situações espalhadas aí ao longo dos nossos tribunais de juízes substitutos, juízes de direito, né, substituindo em segundo grau. Tá certo, pessoal? Então essas são as penalidades disciplinares. Obrigado, Edu. Ficou um pouquinho na tela, né, mas eu precisava mostrar para vocês. Atentem para essa questão do regimento interno, quando a gente fala da advertência, quando a gente fala da censura. Mas vocês foram percebendo, né, ao longo das penas disciplinares, que elas foram aumentando, né? Então, advertência, censura, remoção compulsória, colocação em disponibilidade, aposentadoria compulsória e chegamos na demissão, que seria a mais grave de todas, não é? Meus amigos, outro ponto importante para a gente falar ainda dentro da questão da responsabilidade, né? Numa única hipótese, é importante a gente lembrar, a perda do cargo de magistrado vitalício não vai depender de sentença transitada em julgado. Porque a gente falou, né? Se for vitalício, tem que ser através de sentença transitada em julgado. Se for não vitalício, processo administrativo. A gente tem um único caso em que a perda do cargo de magistrado vitalício não se dará por sentença judicial transitada em julgado. E quando que é isso? No crime de responsabilidade praticado por ministros do Supremo ou conselheiros do CNJ. Ministro do Supremo ou crime de responsabilidade, né? Ministros do Supremo ou conselheiros do CNJ. Aqui o processo e o julgamento é de competência do Senado Federal. Então a gente não fala, evidentemente, de sentença judicial transitada em julgado. A responsabilidade é do Senado Federal, isso está no artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal e também no artigo 6º da Lei 4898 de 65. 4898 de 65. Tá certo? Pessoal, o outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês... lembrei. A questão da competência e prazo para julgamento dos processos administrativos disciplinares. Tribunal pleno ou órgão especial, a gente já falou. Por que a gente fala de órgão especial? Quando a gente tem a possibilidade de que o tribunal, né,
tenha um órgão especial, né, composto pelos 25 desembargadores mais antigos, porque tem tribunal que não tem órgão especial em razão do número, né, do número pequeno de desembargadores. Estou pensando nos tribunais de justiça, né, fundamentalmente, tá certo? Então, mas só para deixar bem claro, a competência para aplicação, né, para julgamento dos processos administrativos disciplinares e eventual aplicação dessas penas disciplinares é do tribunal pleno, ou seja, de todos os membros, né, do tribunal, do órgão, né, colegiado, ou o órgão especial, que normalmente é constituído pelos 25 desembargadores, 25 membros mais antigos daquele tribunal. E o prazo é de 90 dias, prorrogável pelo dobro ou mais. Isso tudo vai depender, é claro, da gravidade da situação, da apuração que será feita, né? Isso às vezes envolve deslocamento de servidores para aquela comarca em que atua o juiz, tem que ouvir um tanto de gente lá para ver se vai efetivamente punir ou não, né? Ou seja, colhe-se muita prova oral, enfim. O prazo inicial é de 90 dias, que pode ser prorrogável pelo dobro, repito, ou mais, tá certo? E a punição somente poderá ser aplicada pelo voto da maioria absoluta, como eu já disse para vocês. Instauração e eventual penalidade. Instaurou, mas não teve penalidade. Ou instaurou e teve penalidade. Tudo isso tem que ser anotado no prontuário do magistrado, né? Cada magistrado tem o seu prontuário e isso precisa ser devidamente ali anotado. Amigos, outro ponto importante, né, para a gente falar sobre a responsabilidade civil do magistrado, vou sair um pouquinho dessa questão relacionada às sanções disciplinares, às penas disciplinares. Falando de responsabilização civil, a gente precisa lembrar que a responsabilidade ela é subsidiária. E somente ocorrerá se tiver procedido o magistrado com dolo, nós sabemos, ou com fraude. Se recusar, se omitir, se retardar sem justo motivo, uma providência que deveria determinar de ofício, né, ou a requerimento da parte, tal qual estabelece o artigo 143 do CPC e o 49 da LOMAN. Aliás, Edu, põe o 143 para nós, por gentileza, por favor, do CPC. Muito obrigado, meu amigo. Importante esse 143, porque ele diz assim, olha, o juiz responderá, né, já que estamos falando de responsabilidade civil e regressivamente, né, por perdas e danos, regressivamente. Quando, no exercício das suas funções, proceder com dolo ou fraude, e também, acabei de falar para vocês, recusar, omitir ou retardar, sem um motivo justo, providência que ele deveria ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Ele pode ser punido administrativamente, pode ser punido civilmente, tá bom, amigos? E as hipóteses previstas nesse inciso, olha, no segundo, somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e, por acaso, esse requerimento da parte não seja apreciado no prazo de 10 dias. Tá certo? É muito importante, né, nós lembrarmos, proceder com dolo, proceder com fraude, responsabilidade civil subsidiária, como nós falamos. Maurício, eu posso responsabilizar o Estado? Eu vejo que foi um ato do juiz procedido com dolo, com fraude. Eu posso ingressar com uma ação de responsabilização civil somente do Estado? Sim, perfeito. Não precisa colocar o Estado e o juiz. Depois o Estado tem, obviamente, o direito de regresso em face daquele magistrado. Em suma, né, meus amigos, ainda que o Estado, em razão da sua responsabilidade objetiva, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ainda que ele responda pelos danos que cause a terceiros, os magistrados também vão responder civilmente por esses danos, né? Mas nós temos, evidentemente, o direito de regresso. Ou seja, por isso que eu falei da responsabilidade subsidiária, por isso que eu fiz menção de trazer essas informações aqui para os meus queridos amigos. Uma perguntinha interessante, que eventualmente pode ser perguntada numa prova discursiva, meus amigos. E se o juiz proferir uma sentença injusta, né? Injusta na visão, né, de quem está ali como sujeito processual, injusta, mas foi de boa fé, teria como pleitear uma indenização? Não, não tem. Por quê, pessoal? Não tem como responsabilizar civilmente, porque como eu havia dito anteriormente, é um ato jurisdicional, e um ato jurisdicional típico.
Ah, mas está injusta. Injusta é por conta da formação do convencimento do magistrado, por conta da aplicação do livre convencimento motivado, né, do magistrado. Aí sim, não tem problema nenhum, é um ato jurisdicional típico. Mas é injusta, mas foi de boa fé. O juiz não foi desidioso, o juiz analisou todo o conjunto probatório. Como é que você pode responsabilizá-lo, né? Não tem como. Tá bom, amigos? Quanto à questão criminal, eu queria só também fazer uma pequena ressalva, trazer uma observação aqui para vocês. O juiz se enquadra na definição do artigo do Código Penal, do artigo 327 do Código Penal. Ele é equiparado a funcionário público, tá bom, amigos? Não se esqueçam. E tratando-se de crime comum, praticado por um magistrado, a perda do cargo, ela se consuma como efeito da condenação. A gente sabe bem disso, né? Principalmente para quem gosta de penal, está lá no artigo 92 do Código Penal. Na parte geral do Código Penal, no artigo 92, tratando-se de crime comum, a perda do cargo se consuma como efeito da condenação. Tratando-se de crime de responsabilidade, né, aquele expresso, né, em lei especial, como a 4898 de 65, a gente falou, né, o crime de abuso de autoridade, a perda do cargo nunca se dará pelo processo administrativo nele previsto, mas somente através de sentença penal, de sentença criminal. Amigos, era isso que eu tinha para falar. A gente tem 10 minutinhos agora para falarmos do último item, né? E o último item, conforme nós vimos, é administração judicial, planejamento estratégico, modernização da gestão. Bom, sobre esse tema, amigos, sobre esse item, a gente teria muita coisa para falar, muita, né? Mas o tempo é curto, então vou trazer só algumas dicas, algumas informações importantes. Indiscutivelmente, o século XXI, ele traz notas muito marcantes no exercício da função jurisdicional. Nós temos uma sociedade de informação, a sociedade da comunicação, sociedade do conhecimento, da competência. Valoriza-se muito mais hoje os saberes, o lidar com o ser humano, não é? O conhecer as atitudes, conhecer os comportamentos das pessoas que integram o mundo do trabalho. Quando eu vejo muita gente falar assim, o juiz ele é um gestor da sua secretaria, ele é um gestor do seu cartório. E isso está muito claro depois que surgiu o CPC de 2015. Não, amigos, não. O juiz sempre foi gestor. Ele sempre foi um administrador. Ele precisa gerenciar muito bem esse contato com os seus servidores. Ele não trabalha sozinho. O juiz não faz absolutamente nada sozinho. Ele precisa de servidor, ele precisa de estagiário, ele precisa de pessoas que o auxiliem no pleno exercício da função jurisdicional. Por isso, ele tem que ter uma gestão gerencial. Essa gestão gerencial, ela decorre da evolução da própria administração pública também. O século XXI só fez incrementar isso aí. Mas isso já existe há muito tempo. Há muito tempo. A administração pública, ela precisa trabalhar com as relações humanas, e isso tem um papel fundamental do magistrado, precisa trabalhar com essas relações humanas de forma mais humana. Essa que é a grande verdade. É uma necessidade imperativa que nós precisamos cada vez mais solidificar quando do exercício da função jurisdicional. A gente precisa ter uma gestão moderna. A modernização da gestão, ela se faz a partir da elaboração de planos estratégicos. Por isso que o CNJ, quando a gente falou das diretrizes, nós falamos de atuar de maneira estratégica, propor soluções. Isso é fundamental também um magistrado na modernização da gestão do seu cartório, da sua secretaria. Você é titular do quê? Sou titular da 4ª Vara de Família. Opa, organiza a secretaria da 4ª Vara de Família, tentando modernizar. Mas eu sozinho? Não, o tribunal também tem que te dar suporte. Mas você, como magistrado, você tem um papel imprescindível nisso. Imprescindível, não é? E isso acaba implicando, posteriormente, se você organiza melhor, dizendo assim, olha, você servidor X, você vai atuar nesses processos. Você servidor Y nesses, você servidor Z nesses. Se você atua assim, você distribui
de maneira melhor, você delega o trabalho. Isso pode ser feito através do escrivão, o chefe de secretaria, ou o próprio diálogo do magistrado com os servidores, com os estagiários. Por quê? Porque isso diminui os efeitos negativos do tempo no processo. Isso diminui a ideia da morosidade. A gente tem que trabalhar com duração razoável do processo. A gente tem que trabalhar com duração razoável do processo. Por isso, o papel do CNJ ser tão importante. Em razão da unicidade do Poder Judiciário, o CNJ vem exercendo um papel singular, implementando essas diretrizes, né, sobre as quais nós falamos, e, é claro, os tribunais e os magistrados também precisam atuar nesse sentido. Não é só o tribunal, né, mas fundamentalmente o magistrado, que está ali no dia a dia, que está ali no contato diário com o servidor, está ali no contato diário com os estagiários. Esses planos estratégicos que são estabelecidos, eles vão implicar no quê? Num papel de maior eficiência. Se você não tem estratégia, você não vai chegar a lugar algum. Se você tem estratégia, você tem mais eficiência, você racionaliza, você empresta uma maior qualidade à prestação do serviço. E é isso que a gente precisa fazer. Ah, mas a administração pública vai esbarrar numa série de óbices. Claro, mas eu tenho duas alternativas. Ou eu sento em cima do problema, né, uma expressão popular, ou eu tento resolver com os recursos que eu tenho. Eu não posso sentar em cima do problema sabendo que o jurisdicionado está esperando uma resposta minha. E eu preciso acelerar o trâmite procedimental sem passar por cima de nenhuma garantia constitucional. Não é? No mundo organizacional contemporâneo, a principal estratégia de trabalho é você ter um plano estratégico. A gente precisa ter isso. Seja na organização pública, na administração pública, perdão, seja na administração privada. O caminho para a excelência na gestão pública depende em grande parte da capacidade dos administradores e dos administrados. Trazendo isso para o judiciário, o caminho para a excelência na gestão pública depende do juiz, depende dos servidores. Ah, eu tenho que ter um tribunal me dando respaldo? Isso é indiscutível, isso é indiscutível. Não é? E eu vejo muita gente falar assim, a tendência é nós termos um número menor de pessoas trabalhando na administração pública. Não vejo isso como uma tendência, não. Nós continuaremos com muitas pessoas trabalhando. Talvez a gente possa ter uma diminuição, mas não absurda, sensível, a ponto de falar, não, agora é tudo computadorizado, tudo através de TI. Não, não é, a coisa não vai funcionar assim. Ah, mas os processos estão sendo virtualizados, Maurício? Sim, mas eu vou precisar de atos, né, processuais a serem praticados, né, por ser humano. Não é imaginar que tudo vai ficar robotizado. Então, quanto mais eu compreendo, né, a gestão de pessoas, melhor eu me organizo. Isso é fundamental. O estudo da gestão de pessoas, ele passa por alguns processos organizacionais. Quais são esses processos organizacionais? Edu, coloca na telinha para nós, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Olha lá, o estudo da gestão de pessoas passa por esses processos de organização. Agregar pessoas, recrutamento e seleção. Aplicar pessoas, melhor forma de aplicar as pessoas nas melhores funções que possam desempenhar na organização. Às vezes um servidor é bom numa função, não é tão bom na outra. Enfim, nós temos que verificar isso. E a gente só verifica isso quando a gente tem contato, quando a gente conhece as características de cada um. Recompensas são fundamentais, né, em termos de remuneração, de benefícios, de incentivos. Desenvolver pessoas, capacitar e melhorar o desenvolvimento profissional e pessoal com treinamento e aprendizagem. Cursos de capacitação são extremamente importantes. Manter as pessoas criando condições ambientais, psicológicas satisfatórias. Amigos, um detalhe importante, você melhorar o ambiente de trabalho, colocando um quadro numa parede, né, você colocando uma flor, um vaso de flor numa mesa, isso tudo ajuda demais. Você precisa criar condições para isso. E monitorar as pessoas, acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pelas pessoas e, sim, verificar os resultados das suas respectivas atuações. É preciso que nós saibamos planejar estrategicamente.
formalizar metodologias de desenvolvimento, formalizar metodologias de implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da organização. Tem muita gente que fala assim, mas as metas impostas pelo CNJ, meta 2, meta 3, meta 4, para ver se a gente consegue diminuir, né, o número de processos parados por muito tempo. Essa meta não funciona, porque o CNJ coloca um período muito curto. Mas, amigos, nós precisamos ter metas. Isso é um planejamento estratégico. Se não, nós vamos chegar numa comarca, né, principalmente os colegas, né, que serão aprovados nos concursos da magistratura, vão chegar nas comarcas, vão pegar lá 3.000 processos conclusos para sentenciar. E vão falar assim, o que é que eu faço? Então tem que ter meta. Cada juiz que for passando pela comarca, saber que o CNJ está ali cobrando também. Isso é imprescindível, não é? Então tem que ter um planejamento estratégico, sim. Tem que ter um planejamento tático, que é uma metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar a atuação de determinada área de resultado da organização. Ou seja, você saber usar as táticas corretas. Isso tem a ver com a administração. O planejamento operacional organizou taticamente, depois como é que a gente vai implementar. Tudo isso é fundamental. Estratégia e tática. Tem significados distintos? Tem. A estratégia o pessoal costuma dizer assim, a arte de você aplicar todos os meios disponíveis, explorando todas as condições favoráveis diante de objetivos que foram traçados, diante de objetivos específicos. Isso é estratégia. Tática, precisam atuar em conjunto. Né? Tática e estratégia têm significados distintos, mas precisam atuar em conjunto. Tática é um termo que está relacionado mais à prática, às ações no plano mais imediato. Não é? Então, se você alia estratégia à tática, as coisas funcionam, né? Para você conseguir essas metas, né, que foram traçadas. Eu vejo, meus queridos amigos, como 3 os grandes objetivos estratégicos que precisam ser alcançados. Primeiro, quando eu falo de administração pública, quando eu falo de exercício da função jurisdicional, melhorar atendimento ao cidadão. Isso é fundamental, fundamental. O cidadão que busca o judiciário, ele está ali porque ele precisa. Não foi buscar o judiciário à toa. Maurício, mas tem situações de pessoas que agem em má fé, tem pessoas que vão só judicializar sem qualquer razão. Eu não posso pensar e generalizar, dizer que todos agem assim. Não agem. Essa é a grande minoria. Então eu preciso melhorar, primeiro grande objetivo estratégico a ser alcançado, melhorar atendimento ao cidadão. Eu preciso, um segundo, agilizar a prestação jurisdicional. Como é que eu agilizo? Organizando a minha secretaria, escolhendo os servidores, né, que vão atuar em determinadas funções, distribuindo os estagiários. E um terceiro grande objetivo estratégico seria tentar reduzir o número de processos em trâmite, tentar reduzir o acervo. Então vejam, são 3 grandes objetivos estratégicos. Eu atendo melhor o cidadão, eu agilizo a prestação jurisdicional e eu reduzo o meu acervo. Se você traça essa estratégia e tem tática para isso, né, você consegue implementar, você delega, é uma outra situação. É uma outra situação. Eu diria para vocês, e agora sim finalizando, amigos, que não é somente tarefa das Corregedorias Gerais de Justiça, não é somente tarefa do próprio CNJ elaborar e executar planos estratégicos, né? Mas também de todas as unidades jurisdicionais. Isso passa pelo tribunal, não é só a corregedoria, né? Corregedoria é um órgão do tribunal, como também tem o CNJ, né? Mas não são só as corregedorias e o CNJ. Os tribunais, através das suas direções, das suas presidências, e passa também pela figura do magistrado. Aí sim, aí a gente consegue implementar esse, digamos, planejamento, essa gestão estratégica, quando eu falo de atuação dos membros da secretaria, de uma respectiva vara, para que a gente alcance, né,
os grandes objetivos que nós mencionamos, ou seja, melhoro o atendimento ao cidadão, agilizo a prestação da tutela jurisdicional e reduzo o meu acervo. A gente tem sempre que pensar assim, tá bom, meus amigos? E só para deixar bem claro, depois se os amigos quiserem dar uma olhadinha, no site do CNJ, é possível acessar um banco que nós temos ali de boas práticas na gestão do Poder Judiciário. É bem interessante, né? Quando vocês tiverem um tempinho, acessem lá o site do CNJ e vocês vão pesquisar ali, vão encontrar o Banco de Boas Práticas de Gestão Jurisdicional, de gestão do Poder Judiciário. Tá bom, meus amigos? É isso, nós terminamos nossos 4 encontros de ética e estatuto jurídico da Magistratura Nacional. Foram 4 encontros, né, com 4 horinhas, aí nós tentamos tratar das informações mais importantes. Falamos do regime jurídico da Magistratura Nacional, só para a gente arrematar. Deveres, direitos funcionais da magistratura, Código de Ética da Magistratura Nacional. No encontro de hoje, os sistemas de controle interno do Judiciário, CNJ, corregedorias, conselhos superiores de ouvidorias. Falamos da responsabilização civil, criminal e administrativa dos magistrados e fechamos com a administração judicial, planejamento estratégico e modernização da gestão. Espero humildemente que tenha sido proveitoso, que vocês gostem, né? E que seja útil também na resolução de eventuais questões formuladas nas provas discursivas. Tá bom? Muito obrigado, meus queridos amigos, pelo carinho de todos vocês. Foi um prazer, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.